Então, muito bem-vindos a mais um podcast dos jovens da Igreja Batista de Queluz, aqui na lendária cave da Igreja Batista de Queluz. Tem sobrevivido às cheias, tem sobrevivido inclusive até mais um café-concerto. A última vez que falámos, estávamos também a falar desse café-concerto que iria acontecer dia 1 de dezembro. Os jovens trabalharam muito bem nesse café-concerto. O feedback também do nosso podcast foi muito bom. Houve várias pessoas que perguntaram em que estúdio é que nós tínhamos gravado, olharam para esta decoração, né, para todo este preparativo e achavam que tínhamos ido para um sítio profissional, mas não, estamos mesmo na cave da Igreja Batista de Queluz e muito trabalho de muitos jovens na decoração, na edição, que também dá muito trabalho, e inclusive é também no café-concerto. Ruben, o que é que tu achaste do café-concerto? O café-concerto foi um momento muito bom. Acho que os grupos prepararam-se muito bem e foi interessante termos cá o Rubén Chama, que é alguém da nossa igreja e que nós já, só por isso já o apoiamos bastante, mas perceber melhor qual é o seu ministério, e o Cleto, porque ele deu um testemunho muito pessoal e bastante corajoso, e acho que foi muito edificante para todos os jovens. É o feedback mesmo de alguns visitantes. A minha sobrinha também esteve cá, ela gostou bastante. Vários outros jovens que estiveram e que deram feedback positivo. Muito bem, hoje temos um convidado muito especial, o pastor Rui Sabino, pastor da Igreja Batista de Queluz. É presidente da Convenção Batista, é pai de 4. É só 4 ainda, não é? Espero que seja só 4. Marido da Adriana. Espera, tenho aqui uma nota do Ruben. E não sabemos como é que ele conseguiu convencer a Adriana, que é muito mais bonita do que eu, a casar com ele. É a minha grande dúvida, mas isso nós concordamos. Acho que a enganei bem. Ruben, nestes comentários. Não, e como se costuma dizer, ainda bem que os filhos saíram à Adriana, né? Exatamente. Não, quando saem ao pai, a gente diz o importante é ter saúde. Mas isto foi inapropriado, desculpa. É o Ruben põe aqui notas e eu acho. Mas eu acho que tu saíste ao teu pai. Mas olha que o meu pai não é assim tão bonito. É preciso ter cuidado. Então, para conhecermos o nosso convidado, embora a boa parte das pessoas que nos vão ver e ouvir já o conhecem, mas nós queremos começar bem lá pelo início, pelas tuas origens humildes em Massamá. O que é que nos dizes sobre as tuas origens? O meu pai, eu nasci em Oeiras, com 2 meses fui viver para Massamá. Massamá era assim um bairrozinho que faltava a luz todas as semanas e a água, e pronto, e era assim, as pessoas conviviam ali à volta dos chafariz, então aquele bairro tornou-se assim uma família alargada, com muito bom ambiente entre os vizinhos, e foi lá que eu cresci. Até fiquei em Massamá até casar. Ok. Tens quantos irmãos? Tenho 2 irmãs. 2 irmãs? 2 irmãs mais novas. Uma está a viver na Inglaterra e outra vive aqui perto, no Pendão. Muito bem. Então, e se tu tivesses 16 anos e tivesses vindo aqui ao Café-Concerto dia 1 de dezembro, quem é que nós encontraríamos? Quem é que eu seria nessa altura? Teletransportante dos anos 80 para cá. Eu acho que não havia muita diferença. Eu podia aparecer de cabelo comprido. Isto era uma pergunta que nós tínhamos preparado. Passava aí ou então com umas madeixas também. Mas de resto, o ambiente acho que ia identificar. Aliás, foi bastante porreiro e o ambiente estava muito agradável para toda a gente. Como é que eram os cafés-concertos aqui na altura? Olha, vi aqui alguns aqui na igreja de Queluz. Na altura pertencia à igreja da Amadora, mas os meus amigos pertenciam aqui, por isso eu bastantes vezes vinha a esta cave
muitos concertos aqui foram feitos, ensaios. Os cafés-concertos, eram em tudo semelhantes, não há assim uma diferença muito grande. Houve uns que tinha mais gente, outros menos, mas sempre foi um ambiente em que a malta nova precisava para conviver uns com os outros. E na altura também era assim um bocadinho. O que é que havia? Havia os pubs, estás a ver? E então os cafés-concertos eram ambientes saudáveis que a gente podia conviver com os nossos amigos num ambiente de música e conversa. Já na altura se identificava bastante com a música. Então, cada vez que havia montes de gente a querer vir. E o estilo de música, como é que era? Muito diferente? Olha, eu passei uma fase em que era o metal, Era o metal, Iron Maiden, a gente usava aqueles coletes com aqueles logos de metal e tal. Passei por essa fase também. É triste, mas como é que gostavam disso? Como é que uma pessoa andava na rua e dizia: este casaco é mesmo... É top, porque aquilo era um bocado de chunga, mas na altura, seres beta era assim uma desconsideração. Então, andares assim todo beta era assim um bocado mau. Não, e os anos 80 foram dos pretores. Não, foi mais 80, mais 90, não é? Mais 90. Quando é que ele se apercebeu? Mais 90. A dizer que a adolescência dele foi nos anos 80. Muito bem, nós queríamos perguntar pela fase do cabelo comprido, que é que foi, mas tem a ver com a música então. Eu acho que toda a malta usava. Olha, acho que a moda começou com aquela seleção com aquela seleção que foi campeão do mundo, do Figo, do Rui Costa. Sim. Ok? Então eles marcaram ali um bocado o estilo. Eles começaram a usar cabelo comprido e depois muita malta usava. Pronto, era um desgosto para os pais. Mas era frequente vermos homens de cabelo comprido nessa. Isso é interessante, porque eu achava mesmo que era por causa da música, mas isso faz muito sentido, porque quando eu olho para aquelas cadernetas bem antigas que eu sempre quis ter, tipo do Maradona e assim, eles tinham bem se tinham uma grande trufa. Aymar. Tipo Aymar, exato. Muito interessante. Muito bem. Então, e a tua conversão? Mas tu não vieste de uma família cristã, evangélica? Como é que se deu a tua conversão? Eu nasci numa família tipicamente da sociedade portuguesa, classe média. Okay? Então eu vivia em Massamá, os meus pais trabalhavam na Amadora, íamos à igreja católica quando íamos à terra da minha mãe, íamos lá à missa de Bugal às vezes, nas férias de verão, enquanto o meu avô era vivo, então íamos à igreja. Depois íamos em casamentos, batizados, mais isso. Então, culturalmente éramos católicos, na prática não éramos nada. Mas a ideia da família, a ideia das pessoas é que, pronto, somos católicos. No meu prédio havia uma família de evangélicos batistas, que era a Dina e o Delgado, que eram curiosamente aqui da nossa igreja em Queluz. E a Dina deu sempre um bom testemunho lá em Massamá, toda a gente a conhecia, mas era a protestante. Pois, nessa altura era complicado. Mas ninguém dizia mal dela porque ela mesma era mesmo querida e pronto. E ela tinha uma paixão pelas crianças e trabalhou com crianças na sua juventude e envolveu-se com a APEC. Então ela não tinha jeito para dar classes e assim, mas como tinha aquele amor pelas crianças, então pediu aos missionários da APEC que fossem à casa dela e ela convidava os miúdos todos do bairro para irem lá. Olha, chegámos a ter 30 e tal miúdos, a sério, num quarto, numa sala. Ela chegou a mudar a disposição da sala nos dias da classe para cabermos todos. Estás a ver? E não havia cadeiras, sentávamos nos bancos, então era assim uma sala super apinhada para ouvir a história missionária. Pronto. E eu ia lá, eu gostava de histórias, como qualquer criança,
e comecei a ouvir as histórias missionárias da APEC, aqueles cânticos que pronto, eu gostava muito, e foi assim que eu comecei a ouvir o Evangelho. Eu lembro-me que todas as classes eles me davam um papelinho com um versículo bíblico para nós decorarmos, e quem decorasse os versículos depois ganhava um prémio. Eu ganhei algumas vezes, estás a ver? Mas lembro, o primeiro de todos, curiosamente lembro que eu nem sabia ler, então eu trouxe para casa para os meus pais me lerem. Foi de uma idade assim muito precoce, estás a ver? Então eu fui alimentando pela palavra de Deus, esses versículos, as histórias missionárias, mas era o único ambiente que eu tinha de igreja. E a tua conversão foi durante essas classes? Depois, houve uma época em que não houve missionários da APEC, não havia gente disponível para ir lá, e se bateu aí com o final da primária e o quinto e o sexto ano. Depois, por volta do sétimo, oitavo ano, começou a haver novamente a classe, e a Dina então chamou-me para ir. Eu aí já era um adolescentezinho, pré-adolescente, um adolescente, mas nunca me tinha esquecido das histórias. Então, nessa fase, aquelas histórias começaram a ganhar outro sentido, e eu comecei a perceber que eu tinha que ter um encontro com o Senhor, eu tinha que lhe dar a minha vida. Eu já acreditava, mas nunca tinha tido aquele compromisso. E um dia o Valdemar convidou-me para ir à igreja da Amadora jogar ping-pong. Antes já tinha convidado também no dia de treino da APEC para ir fazer umas futeboladas, que é coisa que eu não gosto nada. E eu fui, quer dizer, esse ambiente todo fez com que eu também me aproximasse mais de Deus e da fé e das igrejas, pronto. E então, um dia lá, nesse dia que eu fui jogar ping-pong, eu já tinha a certeza absoluta daquilo que eu queria, e eu disse ao Valdemar, olha, ao pastor Valdemar, eu quero aceitar o Senhor Jesus. Então nós fomos lá uma pequena sala lá atrás, nas antigas instalações não, nas instalações não remodeladas, que eram quase uma arrecadação, e nós ajoelhámos lá e ele orou e eu repeti as palavras dele, e nunca me hei de esquecer. Quando eu acabo aquela oração, eu estava completamente arrepiado, a sério, estava mesmo arrepiado com aquilo que tinha acontecido. Então foi ali um momento muito especial em que eu creio que eu entreguei a minha vida ao Senhor e fui salvo ali naquela quase arrecadação. E outras pessoas que foram assim importantes na tua caminhada? Olha, os missionários da APEC foram muito importantes. Eu tenho uma dívida de gratidão por uma senhora que eu nem sei se ela ainda é viva, que era a Patrícia Steen. Se ela for viva hoje será muito idosa, mas ela era uma norueguesa que durante anos deu-nos as lições da APEC. E eu gostava muito um dia vê-la, com certeza no céu, ir encontrar-me com ela, mas tenho assim uma dívida de gratidão para com ela. Depois, a Dina é a pessoa que me puxou, ela e o Delgado, mas quem estava mesmo envolvido era ela. O Delgado permitia que as coisas acontecessem, mas quem estava na linha da frente era a Dina. Foram as pessoas assim mais importantes. Depois, quando eu entrei na igreja, o grupo de jovens foi muito importante, porque lá no nosso grupo, na Amadora, havia jovens que já trabalhavam, que já tinham carro, eu tinha muitas condicionantes para chegar a casa a horas, pronto. Então vinham-me sempre trazer a casa, e a igreja e o grupo de jovens suportou a minha permanência na igreja. Assim que acabava o culto ao domingo, vinha uma pessoa que me vinha trazer a casa, porque os meus pais gostavam de comer às 13 horas, pá, e então... O meu pai também era assim, achei que militar, à 1 da tarde, estamos todos a comer, ou só com ele. Eu com o meu pai digo, se a comida for servida à 1h03 já não sabe bem, então aquilo tem que ser... Isso é uma daquelas coisas que eu adoro, por ter crescido numa família
cristã é que ao domingo é impossível almoçar antes das 3. É impossível. Então, Mas ao menos a comida é boa. vale a pena à espera. Nem jantas depois. Mas foi assim, a PEC, Igreja da Amadora, foi assim que foi o meu percurso. Mas é muito interessante, às vezes ver como pessoas deixam a marca, né? Não foram pessoas que estavam lá a fazer oração contigo, mas que foram deixando a marca, e mesmo depois da conversão, né? Os amigos que tu fizeste na igreja, O grupo de disponibilidade para te levarem a casa. Eu cresci num ambiente de rua, não é? Pronto. Cresci num ambiente de rua, de malta da rua, sociedade média, mas ambiente de rua, a gente brincava na rua o tempo todo. E chega ali à parte jovem, o pessoal começa a fumar umas coisas e tal, começa a ter ali uns hábitos ou uns costumes que não têm nada a ver com a fé. Pronto. E naturalmente, eu estando naquele ambiente, seria lógico fazer parte, não é? Mas eu acho que Deus me poupou isso. Deus me poupou isso. Eu estive na roda daqueles que passavam a passo uns aos outros e eu nunca aceitei, estás a ver? E isso deveu-se à educação dos meus pais, mas também ao facto de eu ter chegado à igreja ainda adolescente praticamente e começado, o Evangelho foi reformulando o meu pensamento, a minha maneira de estar. E então depois aquele grupo de amigos que eu criei dentro da igreja, por isso é que eu acho que é muito importante o grupo de jovens, aquele grupo de amigos impediu com que eu fosse com a corrente. Claro. Okay. Por acaso eu ia perguntar, porque nós também não temos aqui escrito, pronto, e já que estamos a falar nessa fase de adolescente, jovem, uma das decisões com que nós nos deparamos mais nesta fase é quando saímos da escola e vamos para a faculdade, que curso é que vamos escolher, o que é que vamos fazer da vida, como é que foi essa decisão e como é que passou a ser pastor? Olha, eu primeiro queria ser jogador de futebol. Dizem que eu, quando era pequeno, queria ser piloto de caças. Não sei. Depois queria ser jogador de futebol. Quando eu comecei a pensar nisso a sério, possivelmente eu seguia a área de desporto, por isso eu seria professor de educação física. E mesmo a acabar o 12º ano pensei em enfermagem ou fisioterapia, aqui como o meu amigo. E então, mas queria sempre ligado ao desporto. Ao desporto, sim. É como por isso, desporto de facto é uma das paixões. Mas Deus trocou umas voltas, porque eu chego à igreja da Amadora, tinha um grupo de jovens, e passado pouco tempo eles convidam para ir a um café-concerto. Aqui em Queluz? Não, foi numa igreja. Não devia ser muito bom. Não é tão bom, mas olha, foi importante. Foi numa igreja em que eu nasci. Eu nem sei que igreja é aquela. Eu acho que era uma igreja presbiteriana. Não sei se existe. Tem. Então, e os jovens da Amadora, que cantavam bem, foram convidados a participar, a cantar nesse dia. Espera, tu também fazias parte do grupo que cantava bem? Não, eu tinha chegado. Era importante esclarecermos aqui. Eu tinha chegado. Foi de arrasto. Eu tinha chegado e eles convidaram para ir e eu escondia-me atrás do pessoal todo, porque não era assim, não gostava muito de aparecer à frente. E então, mas fui, lá tive uns ensaios e lá fomos, nem sabia bem o que era um café-concerto, mas lá fui. Nesse dia, foi convidado um missionário da OM, um tipo em cadeira de rodas. Eu não sei o nome dele, já soube, mas não sei, acho que já faleceu. E o tipo entra lá na sua cadeira de rodas, ali naquele ambiente, e faz um apelo para os jovens servirem a Deus. E aquilo foi assim uma coisa mágica, porque aquilo bateu dentro de mim de tal forma que eu fiquei abalado com aquilo. E eu disse: olha, Deus está-me a chamar. Mas tive mesmo a certeza disto. Mas aquilo foi tipo uma epifania que eu tive ali. Estás a ver? Eu senti Deus a falar comigo, a dizer que me queria para o ministério. Claro que eu tinha 1000 perguntas para fazer a Deus. Cheguei a casa nesse dia, o meu pai estava a ver o Pantanal.
E eu chego a casa já tarde, pá. O que é que acontece? Fiquei de castigo. A sério, tive que ir para o quarto de castigo. Eu estava na cama, pá, e não conseguia deixar de pensar naquilo que eu tinha ouvido. E assim, pá, Deus falou comigo. Então, mas eu sou o gajo que menos sabe dentro daquela igreja. Eu tinha acabado de chegar. A sensação quando tu chegas a uma igreja é que eles sabem tudo. Todas as vezes sabem quem é Moisés, quem é Arão, quem é este, quem é aquele. As histórias de David, os profetas, as palavras. Quer dizer, eu não sabia nada, percebes? Eu era o gajo que não percebia nada. E os gajos sabiam fazer teatro, sabiam cantar, cantavam a voz, estás a ver? Pá, tu chegas ali e vês ali um grupo de super dotados e o que é que tu sabes? Jogar a bola. É mais ou menos isso. Pronto, e foi assim. Eu assim, então, mas como é que Deus me está a chamar? Depois, como eu era assim, eu sempre fui mais ou menos extrovertido. Havia momentos em que eu era tímido. É uma mistura. Pronto. Então tenho os meus medos de timidez e tenho os meus momentos em que eu consigo conviver com as pessoas. É assim uma coisa esquisita. Mas quando era coisas muito íntimas, eu não partilhava. Eu ficava comigo, eu tenho essa tendência. Ainda hoje tenho tendência a guardar mais. E eu nunca contei agora chegar ali ao pé do grupo de jovens, aqueles tipos dizer que Deus me chamou para o ministério, nem sabia bem o que era isso. Era esquisito, então guardei para mim durante anos. Ok, pois eu sei muito bem que às vezes há pessoal com quem Deus fala e que nunca contou a ninguém, mas que foram incomodados por Deus, ok? E às vezes são os menos improváveis, ou são os mais improváveis. Pronto, eu era esse. Eu lembro de uma vez houve um culto do seminário, um culto de educação teológica, e também fizeram um apelo para o ministério. Falaram com todos os jovens a perguntar e a mim não. Vamos saltar aqui no do gago. Mais ou menos, não sei se foi isso. Este gajo não tem pinta nenhuma. Então, mas isto aconteceu. Ninguém me perguntou. Eu, pronto, olha. Mas eu tinha a convicção, estás a ver? E a convicção vai e volta, ou melhor, às vezes sentimos mais, outras vezes menos. Pois há perguntas que nós temos que responder e que às vezes não temos os dados todos, mas pronto, foi assim que eu comecei a sentir muitos acampamentos em que Deus me incomodou, pessoas que passado algum tempo vinham ter comigo a perguntar se eu não pensava no ministério e eu nunca tinha dito nada a ninguém. Curiosamente, a primeira pessoa em que eu disse não acreditou em mim. É sério? Eu abri o meu coração para essa pessoa, ele veio um grande balde de água gelada, porque o gajo não acreditou em mim e até me desmotivou. Pronto, e eu fiquei assim, bem senhor, se for da tua vontade, então há de ser. Estás a ver? A sério, foi assim um choque. Mas à medida que ias servindo na igreja, não começou a haver mais... Depois as pessoas começaram, como eu disse, começaram a vir ter comigo a perguntar. Depois eu acabei servindo na União de Jovens, depois era professor, depois entretanto fui seminarista. Pronto, as coisas foram-se fazendo, mas naquela primeira fase eu era o mais improvável de todos. Não é? Pronto. E às tantas com o cabelo comprido também não Por isso é que naquela altura não chamaram o pastor para como chamaram os outros, foi o cabelo grande. Exato. Gago com cabelo grande, isto vai-se perder. Perigoso. Eu agora uma brincadeira. Eu tentei subornar pessoas no seminário para me darem uma foto tua com o cabelo grande e ninguém se deu. Portanto, há ali muitas pessoas na Madeira que te amam muito. Há algumas. Mas eu sei que existem, as pessoas tinham, mas não me iam dar a mim. Mas pode ser mais de ti do que de mim. Pode ser que ainda consigamos. Esse cabelo grande ainda são, pronto. Não me orgulho muito, mas há uma muito triste que é um dia que eu fiz madeixas. Então, essa aqui é um bocado triste. Esta é um bocado triste. Temos que arranjar isto. É verdade. Olha, e quem é que é Deus para ti? Assim, de uma forma resumida, sei que és pastor, podias dar uma pregação, mas... Deus tem sido o meu amigo. Deus tem sido alguém que... Eu tenho muita gratidão. Acho que o sentimento que eu tenho para com Deus é de gratidão. E Deus reformulou. Eu, quando penso naquilo que eu poderia ter sido,
se eu não tivesse chegado à fé. Eu até bem podia ser um tipo normal, aí com um emprego banal, podia ser até. Houve colegas meus que enverdaram por caminhos piores, alguns que já estão mortos. Pá, e Deus reformulou a minha vida mesmo. Deus abençoou. Eu vejo, há dias estava a falar com um jovenzinho que se converteu aí há pouco tempo. E eu estava-lhe a dizer: olha, Deus muda a nossa vida. E é isto. Deus para mim é o Senhor, mas é amigo também. Alguém com quem eu tenho caminhado, que tem transformado a minha vida para melhor. Tem alguma experiência assim com Deus que de alguma forma marcou ou foi muito especial? Em termos de quê? Pode Assim ser que Deus existe e sim, pode ser antes de se ter tornado pastor ou mesmo quando já se tornou pastor. Opa, olha, eu já tive muitas experiências, há assim algumas parece assim mais à pentecostal, não é? A gente pensa que só acontece aos pentecostais, mas houve momentos. É difícil escolher uma coisa, percebes? Olha, por exemplo, quando eu vim aqui para que eu já era pastor, já há uns anos, já estava há 8 anos no Faial, era preciso haver muitas coisas acontecerem, muito específicas para nós podermos vir. Estás a ver? A última foi, nós acabámos por aceitar, porque Deus tinha falado connosco, mas convictamente, tinha mesmo a certeza que tinha que vir para Queluz. E nós acabámos por aceitar, depois já de um processo, de muitos milagres que foram acontecendo, e um deles tinha a ver até com o nosso sustento, com o emprego da Adriana. A Adriana tinha acabado de entrar para a função pública, tinha pertencido ao quadro, um processo que demorou anos. E então, naquele ano em que nós dissemos sim a Queluz, ela tinha acabado de entrar, por isso ela tinha que sair, uma coisa que demorou tantos anos a tentar, pronto, a acontecer. E eu lembro-me de quando ela foi falar então com o chefe a dizer que ia sair, foi o chefe dela que disse, bem, mas que não tinha que ser assim, porque havia uma repartição, um ministério em Lisboa que até podia aceitá-lo. Então ela vai para dizer que vai abdicar da sua carreira profissional para a vida, e é o chefe que assegura. Pois aquilo não ficou definido. Mas vocês vieram. Nós viemos. E então aconteceu, pronto, só este pormenor, mas há muitas histórias. Eu lembro-me ia deixar a minha casa rumo ao aeroporto. Então, o contentor já estava com as coisas, só tínhamos as roupas e os miúdos, convinha trazê-los. Então, a Adriana está com o bebê, e eu pego nas malas, os homens pegam as malas, eu pego nas malas e vou para a porta. Quando vou para a porta para abrir a porta, toco ao telemóvel. Então, o telemóvel dela. Então, eu pouso as malas, ela atende o telemóvel e o chefe a dizer assim, olha, está garantido, vais ficar em Lisboa. Isso foi antes de ter saído para o aeroporto. E tu vês assim, olha, eu às vezes digo assim, olha, Deus tem o mau hábito, entre aspas, de responder sempre tarde, quer dizer, claro que Deus responde sempre no tempo certo, mas às vezes a gente queria que essa resposta tivesse sido 2 semanas antes, ou 3. Não, foi quando eu peguei nas malas para ir para o aeroporto. Eu disse assim, olha, isto é mesmo Deus. Isto é aquilo que faltava no nosso puzzle. Okay? Então há muitas coisas assim que nós vivemos, ou que tenho visto a presença de Deus. Obrigado também pela partilha da experiência. Olha, e igreja? Sei que, pronto, sendo pastor, também podias falar muito sobre igreja, mas qual é que é a importância da igreja para ti? Olha, eu sou apaixonado pela igreja. E não é por ser pastor, já o era antes de ser pastor. Então, eu chego à igreja aí com uns 15, 16 anos, eu sou acolhido muito bem.
eu ganho amigos. A igreja, na altura, para eu ir lá, eu não tinha carro, não tinha moto. Carro ainda nem idade tinha, né? Mas então eu tinha que andar a transportes públicos. Eu não tinha dinheiro para ir para a igreja. E o tesoureiro da igreja dava-me conjuntos daqueles módulos para eu ir à igreja. Então eram os módulos da igreja que eu ia lá. Porque os meus pais não iam gastar dinheiro para eu ir a uma igreja protestante. Pronto. Então a igreja dava. Por isso eu entro na igreja, eu acho que a gente toda perfeita e tal. Mas eu ganho amigos. Depois, em igreja eu fui aprendendo aquilo que sou hoje. Eu já chorei muito em igreja, já passei por momentos muito difíceis, em que é difícil ser igreja, enquanto membro e enquanto pastor. Enquanto pastor a coisa ainda custa mais. Às vezes ficamos muito tristes com coisas que acontecem, porque quando existem pessoas, existe imperfeição, existem coisas que não deviam de acontecer. Por isso, a igreja são pecadores redimidos, pronto, mas continuam a pecar e a fazer mal. E eu já chorei em igreja, mas já fui muito feliz em igreja. E a igreja é um plano que Jesus fez para nós vivermos a nossa fé. Por isso eu sou mais chegado até a alguns irmãos da igreja do que a pessoas da minha própria família. Pronto. Então eu vejo assim, vejo uma família, vejo a minha família espiritual. Eu acho que a igreja não é onde a gente vai. Há pessoas que pensam que a igreja é onde a gente vai, e outras acham que ser igreja é fazer coisas. Não, a igreja é o que nós somos. E quando eu estou numa igreja, já estive em 3, não é? Na Amadora, depois na Horta e agora aqui em Queluz, eu sou igreja. Eu vejo as pessoas como irmãs, como nós somos corpo, nós temos ali um compromisso uns com os outros de viver a fé, então eu valorizo muito a igreja, desde aqueles mais influentes aos mais pequeninos, àqueles que são mais discretos. Então eu tenho assim uma visão, e acho que Deus também me deu um amor muito grande pela igreja. Então é difícil eu descrever a igreja, mas para mim é o meu corpo, é a minha família de fé. É assim que eu vejo. Mas esses testemunhos são tão importantes porque às vezes algum jovem novo que está a chegar, eu também passei por isso, tal como tu, eu vim de fora, mas algum jovem que esteja a chegar e que veja exatamente aquilo que tu vias. Já são todos perfeitinhos, já são tão amigos, eu aqui não encaixo, e talvez ele ou venha muito de vez em quando ou deixe de vir. Desista de tentar integrar-se, mas é esse papel importante também de continuar a vir, de continuar a participar. Claro, o papel também da igreja de integrar estas pessoas, de recebê-las bem. Às vezes quem chega tem algumas dificuldades. Por exemplo, o grupo onde eu cheguei, eles eram amigos desde que começaram a andar, quer dizer, eles cresceram na igreja juntos. Pois. Olha, quando fui ao acampamento a primeira vez, a chegar à primeira noite era só grupos, pá. Eu assim, então, mas qual é o meu grupo? Onde é que eu fui sozinho? Sim, qual é o meu grupo? Então é difícil às vezes a gente chegar a um sítio e fazer parte. No acampamento fui a jogar a bola. Fiz amizade com os da minha equipa. E na igreja também, porque eles tinham lá uma futebolada ao sábado e eu comecei a ir. Pronto, então aquilo acabou fazendo com que eu fosse mais rapidamente aceito. Mas quem chega também tem que fazer a sua parte. Exato. Pronto, a pessoa que chega a um ambiente em que as pessoas são amigas, quer dizer, estão habituadas a estar juntas, e tem que estar disposta também a aproximar-se. Por isso eu acho que o ambiente não pode ser fechado para impedir que os outros cheguem, e isso pode acontecer, e é fácil de acontecer. Temos que saber receber bem, né? Sim, é fácil os adolescentes, por exemplo, os jovenzinhos, terem aquele grupo de amigos com quem querem chegar e dar a ideia que quem entra vai estragar, e uma igreja não pode ser isso. Mas quem chega também tem que fazer a sua parte. Pronto, eu tenho que estar disposto a caminhar, tenho que estar disposto a ser o visitante, de certo modo, e a envolver-se e a estar
presente. Sabendo que vale a pena, né? E somos exemplo disso. E qual é que é a tua visão, assim, de uma forma abreviada, qual é que é a tua visão para a Igreja Batista de Queluz e qual é que é o papel dos jovens nessa visão? Eu, quando saí do campo missionário, quando saí dos Açores, era uma igreja com um ambiente assim, eu disse a Deus, olha, eu gosto de missões, estás-me a chamar para uma igreja tradicional, e eu não percebia, porque a minha chamada tinha sempre muito a ver com isso. Por isso a minha visão para a Igreja de Queluz é o que tem acontecido. Aos poucos tem-se implementado esta... Quer dizer, a Igreja de Queluz já sempre foi missionária, porque sempre plantou igrejas e assim. Mas a igreja é uma igreja voltada para fora, e eu revejo-me nisso, uma igreja missionária que investe em plantação, investe em revitalização de igrejas, está disponível, é solidária com as outras igrejas. Eu vejo uma igreja em que tem que ter espaço para o bebê e para o idoso. Eu gosto de pensar a igreja como apresenta-se o bebê e faz-se o enterro do idoso. Por isso a igreja tem que estar disponível para acolher todas estas pessoas, mas eu gosto de pensar que a igreja é voltada mesmo para fora, não é um clube religioso centrado em si mesmo. Por isso é o que temos procurado fazer, e passa por isso, uma igreja empenhada, comprometida com a missão que Jesus nos deixou. E gosto também, na igreja, haja um ambiente carinhoso entre as pessoas. Gosto que quem chega à nossa casa, quem chega ao nosso templo, seja acolhido. Ok? Eu gosto disso, que haja um abraço, haja uma palavra, haja pessoas que chegam e que integram as pessoas. Então, acho que é muito importante essa igreja. Não é alguém que entra e que sai sem ninguém falar com essa pessoa. Uma vez um tipo disse-me assim, encontrei uma igreja espetacular, entrei e saí e ninguém me disse nada. E eu pensava, isso é exatamente a igreja que não deve existir. Pronto. E qual é que é o papel dos jovens na tua visão da IBQ? Olha, os jovens, há duas componentes. Olha, a primeira componente tem a ver com eles mesmos, que em poucos anos define-se a vida toda. Então, aí os 15 dos 23, tu decides muitas coisas da tua vida. Então, se tu não tiveres bons amigos, se não tiveres um ambiente de nutrição espiritual, um ambiente em que te faça pensar a vida sob o filtro da fé, se não tiveres isso, é muito provável que, não sei se é muito provável, mas muitos já se perderam nesta fase. Por isso, os jovens, a igreja tem que ter muita atenção para firmar estas vidas. Depois, eu acho que os jovens passam uma energia muito forte dentro da própria igreja, e nós vemos no nosso caso temos jovens a tocar, a servir em todas as áreas da escola dominical. Eu detesto aquela ideia que os jovens são o futuro, acho que é mesmo uma estupidez muito grande, acho que a palavra técnica é mesmo estupidez, porque, olha, é o pessoal que está mais adaptado. Por exemplo, hoje em dia, quem é que está mais adaptado às novas tecnologias, às redes sociais? É a malta nova. Quando a igreja desperdiça isso, perde muita coisa. Ok? Pronto, claro que não sabem tudo, não têm toda a experiência, mas é essencial haver jovens com motivação e dinâmica e disponibilidade, porque estão disponíveis para fazerem coisas. Por isso, para mim, sempre foi uma prioridade. Quando eu cheguei a Queluz, eu vi a primeira reunião de jovens, estavam 3 jovens. Era o que nós tínhamos escrito Tinha aqui meio dessa nota. Estavam 3 jovens, que era o Rui que tinha acabado de chegar, e mais 2, que já cá não estão. O Rui é o único que... Algo correu mal, ele não conseguiu expressar. Como é que isto é possível? Mas tinha havido problemas, eles tinham saído todos. Estás a ver? Como é que uma igreja como Queluz não tem... Já agora são à parte, eles não se perderam, mas estão dentro e fora. Sim. Esses 2 jovens. Sim, mas não estão bem comprometidos Sim, é verdade. com a igreja.
É só para esclarecer que tu não os tinhas expulsado. Não, Estás a dizer? não lhes bati, nada disso. Mas pronto, não havia, e anteriormente tinha havido uma fase em que a Igreja de Queluz tinha tido um grande grupo, e pena foi que esse grupo depois, a determinada altura, por várias circunstâncias, eles acabaram por se afastar. Então pronto, então é uma prioridade, para mim é uma prioridade. Então, e falando de jovens, né? Este também podcast é organizado por nós jovens, e não poderíamos deixar de falar deles. Já falámos aqui algumas memórias do pastor quando era jovem. Ainda sou jovem. É verdade. É verdade. Isso também é importante. Tenho um filho. Não, isso é importante até no nosso país, porque não há assim tantos pastores jovens. Mas agora falando também, qual é que acha que são as maiores necessidades, as maiores dificuldades, desafios dos jovens hoje em dia, e principalmente um jovem cristão, claro? As maiores dificuldades? Sim, os maiores desafios, as maiores necessidades. Olha, Tu tens filhos adolescentes. sim, eu acho que hoje a malta nova é bombardeada com informação. Estás a ver? E há muita coisa na televisão, nas redes sociais, que não são boas. Ou melhor, são mesmo más. E há filosofias bastante preparadas e que são tóxicas. Então, qualquer jovem hoje lida com muita informação tóxica. Estás a ver? Pronto. E não é fácil tu seres jovem e viveres na sociedade em que tu estás. Porque se no meu tempo, a gente já andava contra a corrente, e foi há pouco tempo, hoje ainda mais, percebes? Hoje tu tens que ser muito inteligente para conseguires viver a tua fé na sociedade em que estás. Porque eu acho que o grande desafio é fazer com que os jovens não sejam umas aves raras, estás a ver, mas que possam estar envolvidos na sociedade, mas consigam ter filtros para se alimentarem bem e tenham a capacidade de continuar a ser sal e luz, que é isso que a Bíblia nos ensina, ser sal e luz, mas numa sociedade que tende cada vez para pior. Estás a ver? Então, esse é o que é o grande desafio, é lidar com toda a informação e conseguir sobreviver e vencer essa informação. Okay? Por isso, o papel da igreja é muito importante nisto, porque tu não tens muito tempo de igreja, ou seja, aquilo que tu consomes nas redes sociais e o que tu consomes no tempo da igreja é incomparável. Então, acho que hoje temos que aprender a dar filtros aos jovens para eles próprios analisarem aquilo que estão a comer. Okay? Então essa eu acho que é a grande, porque muitas dessas filosofias, muitas dessas ideias aparecem com um pacote de embrulho muito agradável, que à partida é simpático nós aceitarmos. Só que depois há coisas que não funcionam e há coisas que são mesmo más, mas tem uma aparência boa. Pois. E uma das razões que nós quisemos começar este podcast é exatamente também para ajudar a contribuir com conteúdo positivo e bíblico, não é? Mesmo que seja uma quase café, falarmos. Sim, porque às vezes nós precisamos muito também destas conversas de café, entre aspas, porque nós também vamos à igreja e ouvimos muita coisa, mas acho que vimos que o pastor Sabino tinha tido cabelo comprido. Por exemplo, que já teve... não percebemos muitas vezes, porque não conhecemos o passado das pessoas, que elas também, por exemplo, o pastor já foi jovem, já passou por muitas das coisas que nós jovens hoje em dia passamos, já teve dificuldade em tomar certas decisões na sua vida, teve desgostos amorosos, coisas assim do género, e que nós muitas vezes não vemos assim quando estamos na igreja, não é? E só a conversar. Pronto, e então acho que isso é muito importante.
E continuando a falar aqui dos jovens, mas agora transportando um pouco para também o pastor é presidente da convenção, e obviamente trabalha com o departamento da juventude, Do qual tu fazes parte da do direção. qual eu faço parte. Eu não gosto de falar disto, mas dizer assim que chegou os jovens. Exatamente. A estada que chegámos. Tu ter um presidente como este, um líder de jovens como este, coisa da mesma mal. Mas Deus faz coisas incríveis. É aquela história dos improváveis. Os improváveis, é histórias improváveis, pronto, é assim. Mas como é que tem visto o trabalho do DJ a nível nacional e também o que é que espera ainda que seja daqui para a frente? Olha, eu fiz parte, enquanto jovem, eu fiz parte das direções do DJ. Fui colaborador regional aqui em Lisboa e depois fiz parte de 2 direções nacionais. Então, quem faz parte do trabalho do DJ fica sempre marcado, fica lá sempre o bichinho, a gente fica sempre a amar o ministério entre os jovens, estás a ver? E depois da minha geração, mais uns anos a seguir, houve uma crise muito séria na nossa convenção. No meu tempo, quase todas as igrejas tinham união de jovens, agora não. Então, nós organizávamos os encontros nacionais com as uniões. Agora, a direção do DJ tem que fazer às vezes o papel das igrejas que não têm uniões de jovens, às vezes têm 2 ou 3, as únicas experiências que têm é nos encontros nacionais. Por isso, hoje ainda é mais importante o DJ do que era no meu tempo. E durante alguns anos nós não tivemos, e coincidência ou não, foram os anos em que perdemos mais jovens para aquelas igrejas que entretanto surgiram, okay? Chamadas igrejas da moda, que eu não tenho nada contra elas, acho que até certas áreas trabalham muito bem, então eu não sou daqueles críticos que acha que é tudo mau, não. Há coisas que têm muito boas e atraem pessoas. E os jovens então são atraídos. Por isso, eu com esta direção anterior, mas o trabalho tem continuado. Começou, acho que o DJ ressurgiu. Então se chegámos a ter encontros nacionais, se calhar com 60 jovens ou 70, se calhar nem isso, a última vez tivemos 400. Isso mostra o trabalho que está a ser feito. Então eu acho que é importantíssimo, porque lá está, estamos a ministrar aquele grupo que em poucos anos define a sua vida, que precisam ter amigos cristãos, precisam de casar com cristãos, e precisam de aprender a servir as igrejas onde estão. Estás a ver? Por isso, este trabalho tem sido feito pela direção do DJ, tem sido fantástico, algumas vezes até substituindo algumas igrejas que não têm esse trabalho. E os planos que têm, por exemplo, com aquele grande concerto que estamos o Infinity Fest. Isso mostra que há ambição, uma ambição saudável, uma vontade de trabalhar, de envolver outros, estás a ver? Então isso é tudo trabalho que tem sido feito. Eu enquanto presidente, enquanto presidente da convenção, aliás a direção toda está muito satisfeita com o que os jovens têm feito. Muito bem, nós também. Pronto, eu não vou dizer o que eu acho aqui, não é? Pronto, já falámos aqui de alguns daqueles momentos mais marcantes para um jovem, na vida de um jovem, por exemplo, a decisão do curso, também falámos aqui do momento de conversão e do envolvimento na igreja, mas uma coisa que não dá para escapar é a questão do namoro e do casamento. Como é que foi, como é que começou o teu relacionamento com a Adriana e como é que chegou até lá?
Como é que a enganaste? Não é? Olha, alguns podem precisar de ajuda como enganar uma jovem bonita cristã no bom sentido. Mas tu também podes dar. Eu faço o meu. Também podes dar. Exatamente. Mas és o convidado. Também da experiência. Ele meteu-se deste lado para não estar aí. E até podes explicar como é que se tem filhos bonitos com uma cara dessa. Olha, eu acho que essa é uma das grandes decisões que nós tomamos. E eu acho que talvez seja aí o ponto onde o pessoal se espelha mais. Porque é difícil esperar. Eu posso dizer que eu tomei uma decisão com Deus de esperar pela pessoa certa. E tinha 19 anos quando isso aconteceu. Eu ouvi um tipo a dizer assim que um tipo que tinha acabado de perder um noivado de 7 anos ia dizer assim, eu se vier a namorar ou a casar tem que ser para a glória de Deus. E aquilo para mim não fazia sentido nenhum, porque eu namorava para a minha glória. Então essa foi a ideia com que eu cresci. Namorar para ser feliz. Basicamente era isso. E quando eu ouvi aquilo lá está, foi aquelas mensagens que bateu assim dentro da minha mente, dentro do meu coração, que eu precisei de pensar nisso. Então, passado uns tempos, então eu decidi, não, ele está certo, pá, eu vou esperar a pessoa certa. Eu vou querer que seja para a glória de Deus. Então, eu já tinha a chamada para o ministério. Isso reduzia o meu campo, porque muita gente não queria ser esposa de pastor. Eu aí já tinha a convicção que provavelmente eu ia ser pastor ou missionário. Pronto. E eu esperei e desesperei, porque eu só comecei a namorar com a Adriana aos 25, são 6 anos. São 6 anos em que tu que vês os teus amigos a começar a namorar e tu, népio, estás a ver? E tu estás-te a portar bem e estás mesmo a orar e de repente o tipo que está ao teu lado está a namorar e tu não, estás a ver? Aqueles 6 anos é 365 dias vezes 6, né? Cada dia é frustrante, estás a ver? Pronto. E então, e é mesmo difícil. Eu posso confessar que houve vezes mesmo que eu entrei em parafuso. E eu pensei assim, isto será se calhar Deus não tem ninguém para mim, pá. E esta coisa de esperar a pessoa certa é uma grande treta. Porque eu não vejo isso. Chegas a um ponto em que tu não vês, quer dizer, tu queres, mas tu não vês a coisa. E o que tu estás a ver é exatamente o contrário. Então é muito difícil. Eu lembro, às vezes ficava a orar por isto sozinho, ficava em oração mesmo, mas eu não quero ficar sozinho. E não era não faltava oportunidades, porque quando se é líder do DJ tem sempre oportunidades, tem sempre. Pode ser assim feio, mas há sempre oportunidades. E pronto, eu tive que decidir esperar ou não. Okay? Esta foi a verdade e eu decidi esperar, mas digo-vos uma coisa, em alguns momentos foi só mesmo por Deus, porque eu não tinha capacidade para isso. E então eu esperei. Um dia troquei umas mensagens com a Adriana, que eu já não via há uns anos. Ok? Então a gente começa a trocar umas mensagens, começámos a conversar, e depois era engraçado que ela tinha piadas também, então, e depois dizia assim umas coisas que batiam sempre certo com aquilo que eu pensava, e eu dizia assim, esta rapariga, é gira, e parece aqui um manual de respostas certas, isto é engraçado. E uma vez estava eu no seminário na biblioteca e já não estava a estudar, estava a trocar mensagem. Eu pergunto-lhe sobre o ministério, e ela então diz-me que há uns anos atrás que Deus tinha chamado para o ministério. Eu lembro de pousar o meu Nokia. Na altura era um grande telemóvel, e fico assim aparvalhado, assim, pensando, isto agora começou a ficar sério. Ok? Pronto. Ou seja, encontrei alguém
que não era apenas engraçada e gira, mas era alguém que tinha a ver com aquilo que eu queria fazer para Deus. Mesmo propósito. Mesmo por propósito. Percebes? Pronto. Então, eu acho que esse foi o fator decisivo. E pronto, tivemos ali um tempo de negociações, conversámos durante 10 meses e eu, e depois quando começámos a namorar, eu percebo o quê? Que nós já tínhamos mais intimidade um com o outro, ou a nossa relação era mais madura do que alguns que já tinham a namorar há 1 ou 2 anos. Estás a ver? Alguns amigos meus que já namoravam antes de mim não tinham a relação que eu tinha com a Adriana, que era mais recente. Mas por causa daquela fase de negociações. Olha, por causa dessa fase de negociações, sim, só que quando eu começo a namorar com a Adriana, eu entretanto fico obreiro da igreja de Amador, comecei a receber um salário, então já tinha dinheiro para fazer as viagens. Ok? E passado uns meses, ela acabou a faculdade, ela tirou Direito e ela veio tirar a Ordem dos Advogados, então vinha ter a Lisboa e nós encontrar. Por isso Deus aproximou-nos mesmo ali no tempo certo, em que era possível nós termos alguma convivência, porque senão eu não tinha dinheiro para andar a fazer viagens para Coimbra, ela também não. Deus aproximou-nos no tempo certo, estás a ver? Pronto, e tínhamos tínhamos ideias muito parecidas sobre aquilo que nós queríamos, e os princípios. Pronto, e depois fomos construindo. Mas foi assim, olha, não foi fácil, mas esperar vale a pena. E uma pergunta que não tínhamos aqui, mas acho que é interessante, que é, então, tendo visto isso que o pastor disse, o que é que acha que os jovens mais erram nesta decisão e que conselhos é que daria? Olha, eu acho que não errar. O mais fácil de errar é não saber esperar. Ok? Então, pronto. E o que é que eu vejo hoje? Eu vejo que o pessoal começa a namorar, não é? E começa a namorar logo a parte física, e se tu não tiveres um tempo de conversa antes, isso vai tomar o tempo todo. Então, a relação pode ser, quando começas a namorar, existe aquela paixão toda e pode se tornar muito físico. E tu não partilhares quase nada, estás a ver? Por isso eu acho que quando um casal começa a namorar, quando troca os primeiros beijos, ele tem que ser amigos. Estás a ver? Tem que se conhecer, tem que perceber se é mesmo aquilo, estás a ver? E depois a parte física, a intimidade física, a intimidade vai-se ganhando desde a partilha, a conversa, pronto. Mas essa parte física às vezes atrapalha muito o nosso crescimento, a nossa amizade. E o pessoal quer ver alguém que gosta e quer começar no dia a seguir a parte física, estás a ver? Porque vê nos filmes que é assim, não é assim, mas atrapalha bem. Por isso, eu acho que é importante tu conheceres a pessoa. Se tu quiseres namorar mesmo para a glória de Deus, se quiseres namorar para a tua glória, podes encontrar alguém e começar a namorar. Pronto, aquilo é só físico e não vai valer absolutamente nada. Agora, se tu és um cristão sério e se quiseres fazer as coisas sérias, tens que construir dá trabalho. Pronto, e nunca vi nenhum casal que demorou a construir a sua relação a arrepender-se de ter feito isso. Okay? Agora, já vi muita gente a começar a relação à pressa e a arrepender-se. Okay? Por isso, eu aconselhava a buscar mesmo uma pessoa que tem os mesmos propósitos, que esteja ao mesmo jugo, aquela coisa do jugo desigual. Não é só entre crente e descrente, às vezes pode ser entre 2 crentes em que há um muito comprometido e há outro que tem uma fé superficial. Tens que saber com quem é que vais estar-te a relacionar. Se Deus for a tua prioridade. Porque se Deus for a prioridade, essas coisas batem todas certo. Quando Deus não é a prioridade, Ele é apenas um espectador, então tu és o centro das atenções e não vais esperar, e as coisas são feitas à tua imagem e semelhança. Pronto. E eu acho que há muita malta a fazer isso, a namorar à sua imagem e semelhança para passar um bom bocado, e não é mesmo nada disso
que a Bíblia nos ensina. É porque depois há dor que vem de relacionamentos. Há desilusão. Há desilusão. As desilusões amorosas são duras, doem mesmo. E depois há também a possibilidade de tu frustrares a outra pessoa. Quantas pessoas não estão frustradas porque não tiveram o valor que deviam ter tido da pessoa que supostamente vai interessar? Depois tu começas numa relação, tu envolves-te com essa pessoa, há promessas que são feitas, estás a ver? Há pessoas que são mais abertas e que acreditam muito nisso, e depois levar um balde de água gelado. É complicado. Nem todas as pessoas. Eu aqui há uns tempos falei com um jovem que nem é da nossa igreja, conheci no ambiente, e o problema dele é fazer o luto de uma relação que não andou para a frente, e ele não conseguia andar para a frente porque ainda vivia aquele luto, aquilo ficou mal fechado. Aquilo foi uma desilusão grande, e quando a gente se precipita, a possibilidade de nos ferirmos e ferirmos outros é muito grande, por isso não é aconselhável. E há um nível de maturidade, e isto para adolescentes e jovens que nos vão ouvir, não é apenas os pais que querem ser uns caretas e aconselhar a não avançar num relacionamento demasiado cedo, não é apenas do pastor ou dos líderes de jovens, é porque realmente há uma maturidade que é necessária para... Pessoal, hoje quer namorar aos 13 anos, aos 14 anos. É o que se vê também na namorares aí aos 14 anos, casados aos 23, vai ser uma seca. Estás a ver? Porque chega a um ponto, se quiseres levar a coisa séria, em que tu precisas de casar e ter namoros muito longos. Todas as pessoas que eu conheci que tiveram namoros extremamente longos, aquilo para o fim era complicado, era angustiante. Estás a ver? Então, eu não acho que namorar aos 14 é a melhor coisa do mundo, se bem que há histórias que resultam assim, não é? Pronto. Mas eu não aconselho tanto. Eu não aconselho tanto. São exceções. Okay. Então, e passando depois a outra fase que é o casamento, e há jovens depois já estão nessa fase também, e uns casam mais cedo do que outros. Qual é assim o segredo para um casamento feliz? Olha, o casamento, pessoal, primeiro tens que saber o que é o casamento. Ok? Porque há pessoas que com muitos anos de casados que não sabem o que é o casamento. Primeiro. E o casamento é aquilo que cada um disse, é tu seres um com a tua mulher. É mais do que viver junto. Os animais vivem juntos, há animais que vivem juntos a vida toda. Nós não... e há pessoal que acha que o casamento é para ser feliz. Então, quer viver junto com alguém que o faça feliz. Mas não é isso. É tu seres um com a outra pessoa. E quando tu decides ser um com a outra pessoa, tu tens de estar disposto a morreres para ti em alguns momentos. Estás a ver? A abdicar de ti. A abdicar daquilo que tu pensas, a querer fazer um consenso que à partida não era aquilo que tu querias. Ok? Pronto, então querer fazer isso, desejar fazer isso é o mais difícil, é ser uma só carne. Claro, depois como é que se faz? Dá trabalho, aquela ideia das almas gêmeas e isso é muito treta. Pronto, casamento dá muito trabalho. E qualquer casamento muito bom dá muito trabalho, porque são duas vidas que se formam numa. A comunicação é essencial. Eu considero que num casamento bom tem que haver uma cultura de honra. Eu chamo cultura de honra, tu queres honrar o outro. Na prática é amor prático, é dar ao outro o melhor. Eu procuro dar à Adriana a melhor parte. Coisas simples, por exemplo, se estivermos a comer, se estivermos à mesa, então faz conta que temos bifes, se for eu a servir, ela fica com o melhor. Se for ela, eu fico com o melhor. Ok? Agora a piada era fácil. Nós vamos. Sim. Não, mas é esta cultura de honra, percebes? Não ser, porque o contrário de uma cultura de honra é o egoísmo. E o egoísmo mata um casamento.
Ok? Pronto. E quando tu tens uma cultura de honra, quando tu amas, é fácil tu te entregares, porque sabes que a outra pessoa quer o melhor para ti. Estás a ver? Quando a gente vai para um casamento para sermos felizes, ou com um filtro egoísta muito grande, a outra pessoa torna-se ali quase alguém que serve para te abençoar. Estás a ver? E isso não é o casamento. Pronto, então a comunicação é importantíssima para isso, e firmamos alguns valores de família que funcionam, que são basicamente aqueles que nós encontramos nas escrituras. Há duas palavrinhas que vocês não têm ouvido falar, mas para mim são chave: é a graça e a misericórdia. Quando tu no casamento ages com graça, e quando tu no casamento, quando as coisas correm mal, ages com misericórdia, tu crias um ambiente de aceitação. E é um ambiente também em que tu podes ser tu. Percebes? Porque não sabes, não vais levar uma cacetada, não vais levar uma pedrada, que as pessoas que estão ali, que te amam, que te ajudam e que te querem bem. Então é fácil viver quando se cria esses fundamentos. Agora, há casamentos em que as pessoas são concorrentes e às vezes algumas tornam-se adversários. Estás a ver? Viver numa família assim é muito triste. Agora, quando a gente vive o casamento bíblico, os dois serem uma só carne, temos uma cultura de honra, sabemos conversar e tal, pronto, os desafios que vão surgindo vão-se resolvendo, pronto. E Deus vai moldando também quem nós somos e a nossa família, os nossos ministérios. Por isso, casar é muito bom. Recomendas? Boa conclusão. E fez-se aqui uma epifania, por isso é que eu não apanhei a tua deixa. Eu percebi, finalmente, aquilo que estávamos a falar do segredo no início. Deus realmente faz as coisas muito bem, porque na altura em que o pastor Sabino e a Adriana se estavam a conhecer, só havia as mensagens, não havia chamadas por videoconferência. Então, enquanto o pastor Sabino estava a falar com a Adriana por mensagem, ela não estava a vê-lo diretamente, o coração dela já estava, eu não sei se ele é muito bonito ou não, mas este tipo... Eu conquistei-a pela conversa. Exatamente. No século XXI isto não tinha funcionado. Não tinha. Pode ter sido isso. Se calhar foi, eu nunca tinha pensado nisso. Eu penso assim uma epifania. Foi isso. Talvez tenha sido isso. As tecnologias têm aqueles prós e contras, né? Mas quando nós nos encontramos, pronto, já gostávamos um do outro. Já não há problema. Exato. Já podem vir as videochamadas. Pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Pronto, e agora para terminarmos, nós não gostávamos de deixar de falar de um tema que está bastante presente nesta época, que é o Natal. E estamos agora quase a celebrá-lo. Qual é que é a importância do Natal? Olha, coisa que eu tenho ouvido coisas sobre o Natal que não lembra a ninguém. Então, há pessoal cristão que é contra o Natal. Estás a ver? Pronto. Eu fico assim, estupefacto, porque, eu sei que não foi no dia 25, eu sei que há alguns símbolos que foram adotados, como a árvore de Natal, aquela coisa toda, que são pagãos, eu sei que há uma série de coisas, há um consumo excessivo, às vezes há uma visão materialista, as pessoas agarram-se a isto. Agora, tu tens 2 momentos no ano em que a população para em redor do que Jesus fez, que é o Natal e a Páscoa. Okay? No Natal, então, é uma excelente oportunidade para dizer quem Jesus é. Eu fico estupefacto quando as igrejas, à semelhança dos testemunhas de Jeová, não celebram o Natal. E há igrejas evangélicas a fazer isto. O Natal é a encarnação do Nosso Senhor. E se olharmos para a Bíblia, houve celebração, houve cantata e tudo. Foi à Batista, estás a ver? Então, Deus preparou ali um anjo, a voz e tal. Imagina aquilo tudo com voz e tal. E aquilo foi uma maravilha, houve uma celebração. E não, a gente celebra tanta coisa, e não vai celebrar a encarnação do Nosso Senhor. Eu não consigo compreender. Eu compreendo, só que acho uma calice.
Por isso, o Natal é isto, pá, é a celebração do maior presente que a humanidade teve, o Filho de Deus, estás a ver? Por isso nós temos que celebrar e celebrar muito bem. E, quanto igreja, aproveitar a oportunidade, epá, como Paulo, não é? Epá, vocês têm aqui o Deus desconhecido, olha, exatamente este que eu vos quero. Pá, vocês estamos a celebrar o Natal, olha, exatamente sobre o Natal que eu vos quero falar. Pronto, epá, temos que aproveitar as oportunidades e esta é riquíssima. Pronto, olha, no domingo passado tivemos, na festa de Natal, tivemos pessoas que vieram, que receberam um convite e que vieram ao culto para vir à festa de Natal. Por isso é uma oportunidade tremenda de testemunho. Ok. Então qual é que seria o desafio ou a mensagem que deixaria a quem nos está a ver e a ouvir nesta época? Nesta época de Natal, epá, olha, celebrem com alegria, não se deixem levar pelos presentes, pela comida e pelo convívio, mas que tentem viver esta época com gratidão e com temor. Acho que isto é muito simples, mas quando nós conseguimos viver esta época com temor, pá, venha o bacalhau e os presentes. Pronto, eles não atrapalham nada, temos é que ter temor, por isso, olha, vivam isto com temor. No meu caso, eu vou ter a minha família à minha mesa, muitos deles não são crentes, eu vou querer ter um momento em que vou testemunhar, então, do que é o Natal. Portanto, é assim que eu vou fazer. Obrigado mais uma vez por teres despendido algum do teu tempo a estar aqui connosco. Se há alguns conselhos finais para os jovens, para a liderança de jovens, alguma ideia que tu queiras sugerir para a liderança do DJ? Olha, eu basicamente diria assim, olha, é pôr Jesus em primeiro lugar. Isto pode ser um clichê, um chavão, mas é uma verdade. É uma verdade. Por isso, se nós procurarmos pôr Jesus em primeiro, viver para Jesus, como Paulo dizia, para mim o viver é Cristo. Se nós conseguirmos isso a cada dia, pá, nós vamos ter vidas totalmente transformadas. E Deus faz dos improváveis aqueles que são às vezes os abençoadores e que levam outros e que são os líderes. Estás a ver por isso? Pá, o meu conselho é este, é aquilo que eu tenho procurado, com muitas falhas, mas eu procuro que Jesus seja em primeiro. Pronto, isto aonde? No meu ministério, na minha casa, enquanto indivíduo que sou, enquanto crente que sou. Pronto, este é o grande conselho, que no fundo é aquilo que Paulo também nos transmitiu. Quando a gente lê Paulo, o que é que a gente percebe logo? Pá, a prioridade era o Senhor Jesus. Pronto, e ele vivia. Então teve a vida poderosa que teve à luz dos homens, aos olhos dos homens. Por isso o meu conselho é exatamente isto: se meteres Jesus em primeiro lugar, vais trabalhar naquilo que Deus quer que tu trabalhes, vais ser o filho que Deus quer, vais ser o namorado daqui a algum tempo, estou a profetizar, que Deus quer, vais ser o líder, epá, que Deus quer, vais ser o aluno que Deus quer, percebes? Por isso não há muita coisa a inventar, já está tudo de inventado, só temos é que pô-la em prática. É isso. Ok, acho que já não temos mais. Bem completos, não. Pois, olha, muito obrigado pelo convite. E foi um prazer estar aqui. Já passou uma hora? Já passou mais de uma hora. Isto passa no instante. Okay. As conversas são assim. Muito bem. Olha, um bom Natal para. Obrigado, igualmente. E Santo Natal. Obrigado, exatamente.